anos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade de História. Eu sou a professora Odilene Santiago, estarei na manhã de hoje junto com vocês aqui, realizando essas questões, não é mesmo? E eu quero ver a participação de todos vocês no chat. Então vamos lá ao conteúdo da nossa aula de hoje. A nossa aula, que é a aula de número 147, nós estaremos aí realizando o nosso praticando sobre a Revolução Russa. Isso mesmo, vamos falar sobre a Rússia antes de 1917, vamos falar sobre o início da Revolução, o Domingo Sangrento e também a criação da chamada Duma. Vamos também falar um pouco sobre os bolcheviques e os mencheviques. Lembrando que todos esses conteúdos vocês já viram na nossa aula anterior, ontem, não foi, com a professora Peste. Então hoje vamos lá praticar, vamos lá exercitar o nosso conteúdo, vamos lá à nossa primeira questão. A nossa questão da FURG é uma questão adaptada, né? Então sofreu aí uma modificação para ser então trazida para vocês. Ela diz o seguinte: no movimento revolucionário russo de 1917, os sovietes consistiam em... Então, quem eram os sovietes? Nós teremos aí as alternativas de A a D. Vamos deixar um tempo para que vocês leiam com calma, analisem. Não esqueçam, estou aguardando os comentários de todos vocês no chat, tá certo? Daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Vamos lá. Estamos de volta, vejo que vocês estão aí participando, não é mesmo, no nosso chat, fico muito feliz, quero agradecer as participações e quero também lembrá-los que nós temos aí as colegas, né, os professores,
a professora Pet, a professora Isabel e o professor Ananias, que também estão aí no nosso chat à disposição. Em caso de dúvidas, podem procurar um desses nossos colegas professores. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão participando conosco no chat. Então vamos lá ver a nossa questão novamente, a nossa primeira questão dessa manhã de hoje. Ela nos diz o seguinte: no movimento revolucionário russo de 1917, o soviete consistia em... Então, quem eram esses chamados sovietes? Nós temos aí as alternativas A, uma organização sindical socialista, B, uma organização militar stalinista, ou C, um comitê formado por camponeses rebeldes, por operários e por soldados, ou letra D, um conselho burocrático popular. Então, nós temos aí as nossas alternativas e vamos lá ver o que vocês estão respondendo aí no chat. Vamos lá. Nós temos aí a participação do Emanuel. O Manuel colocou o seguinte: para mim parece ser aí a letra B. Então, o Manuel já demonstrou uma certa dúvida. B ou D? Um pouco dos dois, não é mesmo, Manuel? Daqui a pouco a gente vai tirar essa dúvida do Emanuel. Temos mais participações, a da Ruth. A Ruth aí, que é da Escola Estadual Professor Juraci Batista. Então, ela colocou aí a letra C. Muito obrigada, Ruth, aí, pela sua participação também. Nós temos aí a Késia, que colocou o seguinte: é a letra C, um comitê formado por camponeses rebeldes, operários e soldados. Olha, ela colocou completinha a resposta dela, não é mesmo? Então, vamos lá, né, saber se vocês que participaram conosco na nossa aula estão aí, né, alinhados, e vamos tirar a dúvida do nosso colega Emanuel que ficou. Então, vamos lá ao nosso gabarito. Vamos lá, trago para vocês, então, o nosso gabarito. E ele nos diz o seguinte, que a alternativa é a alternativa C. Os sovietes consistiam em um comitê formado por camponeses, rebeldes, operários e soldados. Então, camponeses, rebeldes, operários e soldados eram quem formavam aí este grupo chamado de sovietes, não é mesmo? Então, eu trago o comentário também da nossa questão. Sovietes ou Conselho de Operários foram uma das primeiras instituições criadas pelo governo revolucionário, ali, né, durante a chamada Revolução Russa. Formado por pessoas de vários segmentos sociais, os sovietes tinham como objetivo a administração de fábricas, territórios e até mesmo da justiça. Então, está aí, né, a nossa resposta e também o nosso comentário. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão participando e vou chamar a nossa segunda questão. Vamos lá a ela. A nossa segunda questão, ela nos diz o seguinte: o Partido Bolchevique, antes da queda do czar, era liderado por... Então, antes do czar, né, da queda do czar, quem liderava aí o partido conhecido como bolcheviques? Temos as alternativas de A a D. Daqui a pouco a gente retorna. Não esqueçam de participar no nosso chat.
volta! Nossa segunda questão é uma questão menor, não é mesmo? Uma questão curtinha. E vamos lá vê-la novamente. Trago aí a segunda questão novamente para a gente fazer uma leitura dela. O Partido Bolchevique, antes da queda do czar, era liderado por... Então, quem era o líder do Partido Bolchevique antes da queda do czar? Temos as alternativas: Kerensky, Trotsky, Lenin ou Stalin. Quem era aí este líder? Então, vamos lá ao nosso chat, quero ver vocês participando. Então, temos aí a nossa primeira participação do Emanuel, que acha que a alternativa é a C, não é mesmo, Emanuel? Então, temos mais participações aí conosco. Temos a Ruth, que colocou aí várias vezes a alternativa como a C. Muito obrigada a todos vocês que estão participando da nossa aula, deixando a nossa aula cada vez melhor. E tem mais participações. A Késia também acha que a alternativa é aí a alternativa C, não é mesmo? Então, observe que vocês estão alinhados, não é mesmo? Então, vamos lá ao nosso gabarito. Vamos checar se vocês estavam aí, né, corretos. Trago para vocês o nosso gabarito, que nos traz como resposta a alternativa C. Então, o líder do partido bolchevique antes da queda do czar era o Lenin, né, que a gente observou aí, né, durante a nossa aula. Então, trago para vocês o comentário. Os bolcheviques foram um grupo que surgiu no interior do Partido Operário Social Democrata Russo, lá em 1903. Eles defendiam uma posição mais revolucionária ali dos marxistas no contexto político russo e tinha como grande líder quem? Vladimir Lenin, isso mesmo, o conhecido mais, né, como Lenin. Então, está aí a nossa resposta. Parabéns a todos vocês que participaram e, inclusive, acertaram, não é mesmo? Vou trazer, então, a nossa terceira questão. Vamos a ela. Ela nos diz o seguinte: entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império Russo, né, que estava ali em guerra contra o Japão, abalou a já fragilizada base do governo czarista ali de Nicolau II. Essas derrotas, elas pioraram ainda mais as condições de vida da maioria da população pobre e miserável. No dia 22 de janeiro de 1905, trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica. Foram ali, né, reivindicar melhores salários e também a redução da jornada de trabalho. O czar ordenou que os guardas imperiais reprimissem ali esses manifestantes, matando centenas de homens, mulheres e até mesmo crianças. Esse episódio, nesse trágico episódio, ficou conhecido como? Nós temos aí as alternativas de A a D. Vou deixar um tempinho para vocês. Daqui a pouco a gente retorna para fazer a correção. Não esqueçam, quero ver vocês todos participando e interagindo comigo aí por meio do chat. Daqui a pouco a gente retorna.
de volta agora, né, aí para fazer a análise e a correção da nossa terceira questão desta manhã de hoje, aqui do nosso Praticando de História. Então, vamos lá novamente rever a nossa questão antes que eu chame as participações de vocês por meio aí do nosso chat. Então, vamos lá rever ela. Entre os anos de 1904 e 1905, né, ocorreram ali uma série de derrotas militares do Império Russo, que estava ali em guerra contra o Japão. Essas derrotas elas vão abalar, né, a já fragilizada base do governo czarista do Nicolau II. Essas derrotas elas pioraram ainda mais as condições de vida da maioria da população pobre e miserável. Então, no dia 22 de janeiro de 1905, esses trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica, ou seja, eles não tinham o intuito, né, ali de provocar, né, nenhum mal. Era só uma manifestação para reivindicar melhores salários, reivindicar ali, né, a redução da jornada de trabalho. Né? Então, eles queriam reivindicar os seus direitos. No entanto, o czar, né, ordenou que os seus guardas imperiais reprimissem esses manifestantes, né? E aí, nesta forma de repressão, ocorreu um massacre. Mataram centenas de homens, de mulheres e de crianças. Este é um triste episódio ali ocorrido na chamada Revolução Russa. E a este episódio foi dado um nome. Qual foi este nome? Como ficou conhecido este episódio? Então, as alternativas. A letra A ficou conhecida como Domingo Sangrento, a letra B como Revolução Vermelha, a letra C como Revolução Branca ou a letra D como uma Revolução Soviética. Então, quero ver agora vocês participando no chat, vou chamar algumas das participações. Mais uma vez, vejo aí a participação do Emanuel, né, que colocou lá Domingo Sangrento, não é mesmo? Então, ele acha que a alternativa é a A. Temos mais participações, a da Késia, que ela é da Escola Estadual Coronel Fiuza, que fica lá no Careiro da Várzea. Muito obrigado aí a todos os alunos do Careiro da Várzea que sempre estão participando das nossas aulas. E ela colocou como alternativa também a alternativa A. Temos a participação da Ruth, que colocou, é o tema que parece de filme de terror. Letra A, Domingo Sangrento, é mesmo, né? Não nos traz na memória este tema, né? Boa coisa, a gente já sabe que algo, né, ruim ocorreu neste episódio, não é mesmo, Ruth? Então, essas foram as nossas participações. Temos mais participações? Não? Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Essas participações é muito importante durante a nossa aula. Então, vamos lá ver como ficou conhecido esse triste episódio, este massacre, né, aí ordenado pelo czar, para esses manifestantes. Como esses manifestantes foram recebidos, foram mortos ali, né, ocorreu esse verdadeiro massacre de homens, de mulheres e até mesmo de crianças, né? E esse massacre ficou conhecido como Domingo Sangrento, isso mesmo, a letra A. Então, esse triste episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, justamente porque ocorreu no dia 9 de janeiro de 1905, né? E era um domingo, né, ali no calendário juliniano, né? E no nosso calendário, o calendário gregoriano era 22 de janeiro. Então, tem uma diferença aí nos calendários, né? Vocês devem se recordar. Nesse dia, um protesto popular pacífico que contava com um grande número de apoiadores do czar, foi atacado pelas forças de Nicolau II, causando aí a morte de centenas de pessoas, um verdadeiro massacre, né? Um triste episódio aí da história russa. Então, vamos chamar agora a quarta questão, vamos a ela. Quarta questão e última questão desta manhã de hoje. Ela nos diz o seguinte, é uma questão do Brasil Escola, que foi também adaptada. Entre 1904 e 1905, a Rússia envolveu-se em um conflito, né, considerado ali desastroso e que contribuiu para aumentar o quadro da crise econômica e da miséria da população, que a população já passava ali. Esse conflito foi, então nós temos as alternativas de A, D, não esqueçam de participar e interagir comigo no chat, daqui a pouco a gente volta para a correção da nossa questão.
volta agora para fazer a correção da nossa última questão, a questão de número 4. Vamos lá, ela? Vamos rever a nossa quarta questão. É uma questão do Brasil Escola, que foi adaptada, e ela diz o seguinte: entre 1904 e 1905, a Rússia envolveu-se em um conflito considerado desastroso e que contribuiu para aumentar ainda mais o quadro de crise econômica e a miséria da população. Este conflito foi a letra A, Guerra Civil Russa, letra B, Guerra da Crimeia, letra C, Primeira Guerra Mundial, ou letra D, a Guerra Russo-Japonesa. Então, qual das alternativas aí vocês colocaram? Vamos chamar agora o nosso chat, eu quero ver as participações. Temos aí a Ruth, mais uma vez participando conosco, colocou a letra D de defesa. Muito obrigada, Ruth, pela sua participação. O Emanuel colocou a letra D de democracia. E temos também a Késia, que colocou a quarta questão, letra D, a guerra russo-japonesa. Né? Temos mais participações? Não? Então, muito obrigada a todos vocês, alunos queridos, que estão participando, interagindo conosco aí durante a nossa aula. Então, vamos agora ao nosso gabarito, vamos lá saber se vocês acertaram. O nosso gabarito nos diz que é o quê? A letra D, isso mesmo, Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa foi um conflito que ocorreu ali entre 1904 e 1905, e ele foi motivado pela disputa ali entre os russos e japoneses pelo controle das áreas da Manchúria e da Coreia ali na Ásia. O conflito ele foi visto pelo czarismo como uma boa forma de aumentar o apoio a Nicolau II, mas o resultado foi o inverso, ou seja, o contrário. A guerra prejudicou a economia e a derrota abalou a imagem do czar. Então, a imagem do czar, que já não era boa, ficou ainda mais abalada após a participação aí na guerra russo-japonesa. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, que participaram, que interagiram. Não esqueçam que eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas do 9º ano. Até lá!